Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, afirmou que o orçamento previsto para a pasta de Ciência e Tecnologia em 2018 é impossível de ser executado. Kassab advertiu que há risco de paralisação das usinas nucleares e também das pesquisas em todo o país. E lembrou que paralisação nessas áreas significa a perda de todo o esforço feito até agora. O Câmara Debate da Rádio TV Câmara vai discutir os cortes orçamentários na área de ciência e tecnologia com os deputados Luciana Santos, do PCdoB de Pernambuco, e Celso Pancera, do PMDB do Rio de Janeiro. Deputado Celso Pancera, o senhor que já teve que se deparar aí com essa tarefa de esticar esse cobertor curto, que sempre é curto para a ciência e tecnologia. O ministro propôs ao líder do governo no Congresso, o senador Romero Jucá, que pelo menos o orçamento de 2018 seja igual ao de 2017, que foi de mais ou menos 5 bilhões. A previsão é de 3, não chega a 4 bilhões para 2018. O senhor acha que isso é suficiente? O senhor acha que é possível? Como é que o senhor vê esse problema aí para o ano que vem? O problema é que o ministro entrou muito tarde no debate, né? A gente já vem o ano inteiro falando, realizamos aqui na Câmara diversos eventos, né? Nós fizemos 2 comissões gerais no plenário da Câmara, inúmeras audiências públicas, fizemos uma caminhada aqui dentro, uma marcha para a ciência aqui dentro do Congresso. Entregamos ao presidente da Câmara, ao presidente do Senado, um abaixo-assinado chamado Conhecimento Sem Cortes, com mais de 80 mil assinaturas de estudantes universitários, professores universitários, pesquisadores, pessoas da área, alertando para o problema que o 2017 já não fecharia bem. E que não tem mais puxadinho para fazer. O que tinha para puxar daqui, dali, esticar, se tentar sobreviver, já foi feito em 2016 e 2017. Em 2018, se o governo não recompor o orçamento, não tem como funcionar, é paralisia mesmo. Num ano eleitoral, em que dificilmente nós conseguiremos, como foi esse ano, no meio do ano, votar uma recomposição orçamentária. Então, beira a irresponsabilidade isso de o governo já não prever um orçamento mínimo para o setor. Deputada Luciana Santos, como é que a senhora vê essa questão do orçamento para o ano que vem? Quer dizer, o que está em jogo? O que a senhora acha que está em jogo aí? O futuro do país, né? O Brasil sem dúvida nenhuma, um dos maiores potenciais naturais que nós temos. Nós temos 20% da biodiversidade do planeta. Não é? Nós somos o país que detém 1/4 das águas doces do planeta, de um capital humano extraordinário, porque nós somos ponta, né, na inovação na área da pecuária, aliás, da agricultura. Nós somos ponta no petróleo. Né? Nós, ao longo desse tempo, temos conseguido avançar muito. 18 mil doutores hoje a gente forma no Brasil, 40 mil mestres. Agora, com o corte que foi feito, consequência da PEC, né? Aliás, da Emenda Constitucional 95, que congelou por 20 anos, não só gastos como esse governo costuma chamar, mas na verdade são investimentos. Você veja que na crise de 2008, que é a crise do capitalismo, países como a China, que é socialista, mas também a Coreia do Sul, os Estados Unidos, o Japão, que são países capitalistas, eles, na contramão da crise, eles aumentaram em muito os investimentos na inovação. Eles hoje atingem 4% do PIB. E o Brasil fez exatamente ao contrário, consequência desse golpe que nós tivemos no país, tanto que uma das primeiras atitudes desse legítimo governo Temer foi fundir os ministérios. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação com o Ministério da Comunicação com o mesmo tamanho do orçamento. Daí, por si só, você já vê que há um corte de cara pela falta de vontade política e de entendimento dessa questão. E com a Emenda Constitucional 95, o corte
foi para 43% só em 2017. Né? O Mário Neto Borges, recentemente, que preside a CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia, eles tiveram que recorrer ao ministro Kassab para poder ter um aporte de 110 milhões para pelo menos salvar as bolsas, né, de iniciação científica, as bolsas de estudo, que é uma política de Estado, que existe há muitos anos no país, independente dos governos. E que são o nosso principal tesouro, que são as pessoas, né, que são os cérebros. Nós estamos vendo a evasão em um tempo muito rápido. É, de fato, como disse aqui o ex-ministro Celso Pancera, uma irresponsabilidade e é comprometer o futuro do Brasil. Então, deputado Celso Pancera, o senhor falou que beira a irresponsabilidade e a comunidade científica fala que isso significa uma perda. Para a população em geral, é um pouco impalpável o que isso significa. Eu queria que o senhor explicasse um pouco por que é uma perda. Por exemplo, o CEMADEM, que é o centro que estuda e prevê desastres naturais. Né? O Brasil criou isso aí na década passada. O CEMADEM, esse ano, estava com orçamento de 32 milhões. Insuficiente. Para 2018, 19,9. Super insuficiente. E isso é previsão de desastres. É você estudar o clima, fazer modelos em computadores, a partir de imagens que recebe de satélite, e prever onde vai ter chuva, onde vai ter seca, onde vai ter deslizamento. Isso, aquele sistema de alerta que em diversos lugares do Rio de Janeiro, do Nordeste, do Sul, foram montados que têm ocorrido desastres climáticos com frequência. Isso é um fato, por exemplo. Então, nós temos um orçamento 2017 insuficiente de 32 milhões para 19 milhões em 2018. Isso é ponto de partida, não é nem o que depois eles vão cortar ainda. Então, isso é um fato. A outra, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que organiza, aí para os estudantes, que organiza a Olimpíada de Matemática, um sucesso, caso de sucesso no Brasil, e que elevou a qualidade do aprendizado e do ensino de matemática no Brasil. Já foi de 115 milhões, caiu para 68 e agora para 49. Não tem como funcionar. Então, nós estamos diante da possibilidade de não ter Olimpíada da Matemática ano que vem. Isso é uma coisa, fato real. Isso atinge as pessoas. Né? Uma Olimpíada que tem 7, 8 milhões de alunos participando, tem o risco de não conseguirmos realizar ano que vem. Isso é um fato real. Isso atinge as pessoas também diretamente. Quer dizer, a gente está falando, quando a gente fala em investimento em pesquisa, e a gente fala também de manutenção de equipamentos. A gente tem lido com frequência notícias sobre computadores que precisam ser supercomputadores, que tem manutenção ou que tem que ser substituídos. Quer dizer, isso pode comprometer. Eu citei aqui as usinas nucleares. Tem outras questões aí até de segurança envolvidos nesse tipo de corte? Quando observa o próprio funcionamento cotidiano das universidades, né? De funcionamento da manutenção, é chocante, né? A paralisia do funcionamento da rotina, do dia a dia das universidades federais. Quando você olha, nós somos muito dependentes de importação de fármacos. E a gente importa 30 bilhões de fármacos. A gente tem a possibilidade, por uma decisão lá atrás, ainda no governo Lula, de desenvolver, por exemplo, em Pernambuco, hemoderivados. Com a falta de investimentos para a continuidade de muitos desses programas de médio e de longo prazo, né, na área da defesa, né, que são inovações que custaram muito, que custam muito, do satélite passando pelo submarino. Se você não garante a continuidade desses investimentos, você expõe e compromete descobertas importantes, né, para a vida do dia a dia do povo brasileiro. Mesmo na segurança, né, todos esses mecanismos, eles são decisivos. Você ter um maior grau, né, de agregação, de inovação tecnológica para poder você usar a inteligência a serviço de defender a população.
Então você compromete recursos importantes para o dia a dia das pessoas. O controle de fronteiras é feito com tecnologia. Tem um outro E fato agora, né? Tem uma pesquisa que diz que a cada $1 que você investe numa pesquisa, você tem um retorno de $6. Eu vejo o caso, no caso da agricultura. A gente importa em adubo, importava 15 bilhões de reais por ano, 15 bi de adubos. Com a descoberta da engenheira agrônoma brasileira nessa área, que é Joana Boden-Reine, a gente não precisa mais importar porque a gente passou a gente mesmo saber como fazer, não é? O adubo nitrogenado. Então você economiza 15 bilhões. Então isso que é fundamental, que as pessoas precisam entender. Qual é o papel estratégico que a inovação e a ciência têm para o país? Não tem um dado que eu vou falar que é importante. O Brasil precisaria de mais ou menos tratar 4,5 milhões de pessoas com radiofármacos. São remédios produzidos com fissura nuclear, fissão nuclear, para marcadores, para tratar, marcadores para tratar câncer. E o Brasil importa mais ou menos 2,5 milhões do Canadá de doses de radiofármacos. O Canadá vai parar de produzir radiofármacos em 2022 e o Brasil vai ter que passar a importar da Rússia, que não tem tanta qualidade, mais caro. Bom, nós começamos em 2014, 2015, fizemos o primeiro desembolso, a construir uma coisa chamada reator multipropósito, que é para em 2022, quando o Canadá deixar de exportar radiofármacos e radioisótopos, o Brasil ser autossuficiente e passar a produzir esses 4,5 milhões de doses que ele precisa para tratar câncer no Brasil, no sistema do SUS. Né? Isso é um investimento, tem um cronograma para começar a funcionar em 2022. Pois bem, em 2017, o valor investido, insuficiente, já abaixo do cronograma previsto, foi de 106 milhões. Para 2018, a previsão de largada é de 71 milhões, ou seja, 35 milhões a menos do que foi 2017, quando na verdade nós vamos ter um crescente de investimento, que o total dele estava envolvido, ele estava dentro da obra do PAC de 1,2 bilhões de reais até 2022. No segundo momento, o Brasil passaria a exportar radiofármacos. Então você passa a atingir diretamente a vida das pessoas, é remédio para tratar câncer, quando você deixa de tratar. Então, aí o que vai acontecer em 2022, não cumpriu o cronograma, o Canadá deixa de exportar, não tem que buscar provavelmente na Rússia esses remédios mais caros, dizem que os marcadores não são tão bons, né? Enquanto nós poderíamos em 2022 estarmos produzindo aqui mais barato, ciência brasileira, riqueza que fica aqui e atendendo a demanda total do SUS. Né? Então, isso é o dia a dia das pessoas. Né? A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta daqui a pouco vendo se tem solução para isso. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos discutindo o orçamento para ciência e tecnologia com os deputados Celso Pancera, do PMDB do Rio de Janeiro, e Luciana Santos, do PCdoB de Pernambuco. Deputado Celso, o senhor tem um projeto, quer dizer, a gente está aí na Comissão do Orçamento, está discutindo o orçamento, tem questões aí que eu gostaria de saber dos senhores como é que os senhores acham que isso vai progredir, mas também o senhor tem um projeto que destina 1% do Fundo Social, que é um fundo aí gerado pelos rendimentos do pré-sal, a projetos de ciência e tecnologia. Eu só queria que o senhor explicasse um pouco esse projeto e qual a perspectiva disso. Atualmente o Fundo Social do Pré-Sal ele tem 37,5% dele para a educação, 12,5% para a saúde. E tem 50% que vira contingenciamento, né? Vai para a Bacia das Almas lá do Ministério da Fazenda. O meu projeto propõe que 1/4 disso aí, 25% desse total, fique na ciência e tecnologia. O último ano que eu tive valores exatos disso foi 2015. 25%. A educação recebeu 2,8%, 2,8 bilhões, 37,5%. Eu estou pondo 25%, então nós teríamos em valores de 2015 mais ou menos 1 bilhão e 800 milhões de reais. Eu já pedi à consultoria da Câmara uma atualização do estudo e nós conseguimos na Comissão de Ciência e Tecnologia tirar uma decisão de pontuar diversos projetos que trabalham com aumento de receita na área de ciência e tecnologia e a gente tentar fazer em fevereiro uma semana da ciência aqui na Câmara
convencendo o presidente da Câmara a pautar uma série de projetos para ver se a gente consegue fazer esse avanço na ciência. Tem um outro projeto também do um deputado da Paraíba, Rômulo Gouveia, que eu relatei na Ciência e Tecnologia, que é muito bom também. Eles criam uma espécie de lei lei de Rouanet para a ciência, né? O pesquisador ou instituição de pesquisa apresenta o projeto no Ministério, ele é credenciado para captar X recursos para desenvolver um determinado estudo, e aí esse instituto, esse pesquisador pode ir nas empresas e pessoas físicas e buscar recursos que serão abatidos do imposto de renda. Esse também é outro projeto muito bom. Então, eu acho assim, tem dois projetos que ajudariam muito a ciência. Esse que é o Fundo Social do Pré-Sal, e agora, com os leilões, vai ampliar muito a venda, ou seja, a exploração, esse valor vai explodir, né? Eu não tenho esse valor exato, mas em 2015 seria em torno de 1 bilhão e 800 milhões. E esse projeto do deputado Rômulo Gouveia, que cria uma espécie de lei Rouanet para a ciência, que é muito bom. Como é que a senhora vê essa questão, deputada Luciana Santos? Quer dizer, eu vou lembrar mais uma proposta do deputado Caio Nardes, presidente da Comissão de Educação, que é destinar 1% do orçamento, quer dizer, criar como a gente tem em educação e saúde, para a ciência e tecnologia, 1% do orçamento nacional. Como é que a senhora vê essa questão? Verba orçamentária e outras verbas destinadas para a ciência e tecnologia, seria uma saída? Eu acho que toda iniciativa que busque aumentar os investimentos em ciência e tecnologia, nós devemos analisar, debater e procurar vingar. Eu penso que já existem alguns marcos legais que é preciso que a gente observe. Eu considero que um grande avanço que nós demos aqui na casa foi o Código Nacional de Ciência e Tecnologia, né? Porque ele trata de dar romper um pouco a burocracia, porque a maioria das compras, né, dos procedimentos, seja da rede dos institutos de pesquisa, seja nas universidades, aonde a pesquisa mais se desenvolve no país, há todo um atendimento à legislação brasileira, da 866, que vira um cotidiano impossível de ser praticado. Então, o Código Nacional de Ciência e Tecnologia criou marcos diferenciados para a ciência e tecnologia nesse dia a dia da gestão dos institutos e da própria universidade, além de garantir mais segurança jurídica. E com isso, a gente pode garantir que esses investimentos, que hoje no Brasil já correspondem a 1% do PIB de dinheiro público, ele precisa ser entrelaçado com a iniciativa privada. Por isso que a ideia da Lei Rouanet, né, para que o Brasil, para a gente ter um mínimo mais de potencialidade, para a gente fazer aquilo que significa inserir o país nas cadeias mais dinâmicas da economia, que agreguem valor, porque isso é o que qualquer projeto de nação é uma necessidade, né, é um pressuposto. Você só tem uma nação desenvolvida, forte, se você conseguir ter pesquisa e ter valor agregado. E para ter pesquisa e valor agregado, você tem que ter investimento, vontade política, para poder se inserir naquilo que a gente chama das tecnologias portadoras do futuro, na nano, na biotecnologia, né, na tecnologia da informação, na digitalização das coisas, a internet das coisas, como a gente está vendo no mundo. Nós estamos aí à beira da indústria 4.0 e o Brasil lá atrás para se inserir na robótica, né, numa dinâmica cada vez mais veloz de uma revolução tecnológica que está acontecendo no país. Então a gente tem que passar de 1% para 2%. 1% já é um investimento atual do Tesouro Nacional. Nós precisamos entrelaçar com a iniciativa privada. Então iniciativas como essa nos ajudam, o marco legal nos ajuda, e insistir com muita força na formação qualificada desse capital humano que já é muito rico no Brasil, mas que precisa cada vez mais ser valorizados, né? Então, toda e qualquer iniciativa, o que não pode enquanto a gente corta na ciência e tecnologia, você tem 43% do orçamento todo para desaguar na dívida pública brasileira. Quando a maioria dos países do mundo, Japão, China, Estados Unidos, tem uma dívida pública muito superior ao PIB deles, comparado com o Brasil. O que não pode
é você anistiar a dívida da Previdência dos produtores rurais, como aconteceu para salvar a pele de Temer, que foi anistiado 10 bilhões, né? Ou você fazer como que aconteceu com o Repetro, aumentar a isenção fiscal desse que é o principal ativo do país, seja para levar o país ao patamar de 10% do PIB da educação, né? Seja para poder atender aquilo que essa própria casa aprovou, de 100% dos royalties ir para a educação brasileira, de 25% ir para a educação, ou dos recursos dos fundos sociais que irão para o meio ambiente, para a defesa, para um conjunto de fatores, e você dizer que o Brasil vai abrir mão de R$1 trilhão do Repetro. E ainda você dizer que não que vai facilitar, ou melhor, que vai diminuir a exigência de conteúdo local. O que é conteúdo local? É você garantir que essa rede que gera da cadeia produtiva do petróleo seja equipamentos, fornecedores, serviços da própria economia nacional, mas não vai facilitar a importação de equipamentos, comprometendo aquilo que é um dos principais avanços que nós obtivemos nos últimos anos, que também é política de Estado. Existe no país, independente do ciclo político mais recente do governo Lula e Dilma, existe há décadas no país uma política de conteúdo local que foi modificada para pior no Repetro. Além de abrir mão, aumentando a isenção fiscal, aí diz, falta dinheiro, mas se tem isenção fiscal em algo que é um ativo importante para o Brasil. Para 2018, como é que fica o orçamento, deputado Celso? Assim, eu posso falar, Sim. Quando a gente pega o conjunto da obra, né, a gente pega a administração direta, a CNPq, CNEM, os principais valores, né, nós temos uma previsão de 10 bilhões 656 milhões, né, do orçamento. Esse valor, ele é menor do que o valor de 2014, por exemplo, 1,5 bilhão menor. Ele já parte, se a gente pegar os valores correntes, sem atualização monetária, de 2014, nós já partimos com o total já com 1,5 bilhão a menos que 2014. Agora, quando a gente vai para o executado, que é o desespero, porque em 2017 executou da previsão de 11 bilhões, executou apenas 7,4%, 7,4 bilhões. Né? Então, você teve um corte linear de 30 e tantos por cento. Se a gente já parte de um orçamento muito rebaixado, imagina quando vier a tesoura, ele já é insuficiente. Então, a gente terá um corte que é desesperador. Então, para a senhora acompanhar, a gente acompanhar aqui. Em 2014, o Ministério executou, nas suas grandes contas, tem detalhes que eu não estava aqui dentro, 10 bilhões e meio de reais. Em 2016, 2 anos depois, 9 bilhões. Então, executou 1,5 bilhão a menos. Em 2017, ou seja, 3 anos depois, eu estou partindo do último orçamento antes da crise, né? 7,4 bilhões. É um corte muito duro, né? Estamos falando aqui em valores reais, não estamos falando nem botando a correção. Então, nós temos executado, em 2017, 3 bilhões a menos que 2014. Nessa lógica, quanto a gente vai executar em 2018? Né? Então, é isso que é assustador. Né? E a gente não vê por parte do governo, da Fazenda, do planejamento, a sensibilidade para entender que isso é futuro. Você perde uma janela de oportunidades, muitas vezes, que significa bilhões. Eu vou só para terminar. O avião KC-390 da Embraer com a FAB, ele foi projetado para substituir os aviões Hércules, que estão sendo aposentados até 2020, 2021, no mundo todo, que é um avião de militar pesado, de carga pesada. Se não for concluído todos os licenciamentos dele até maio do ano que vem, esse avião perde todo o estudo que fez de licenciamento de segurança da ANAC e das agências internacionais de voo. Ele não poderá ser comercializado. Para concluir isso, ele precisa de 700 milhões de reais, para concluir em maio do ano que vem. Se concluir esse estudo e ele for para o mercado, significa que nós teremos nos próximos 10 a 15 anos um mercado de 20
bilhões de dólares entrando no Brasil vendendo aviões KC-390. Mas se não tiver os 700 milhões para gastar até maio, você perde a licença, terá que fazer uma outra licença. São 2 novos anos de estudo e de voo, de teste para ver se ele tem segurança nos padrões internacionais. Nesse tempo, com certeza, os concorrentes deles que estão adaptando seus aviões irão pegar essa janela de oportunidade. E o Brasil deixará de vender 20 bilhões de dólares em aviões e gerar uma cadeia de 15 mil empregos. Então, essa questão que a gente fala que é a nossa agonia, de argumentar e não encontrar eco no governo. Você não consegue fazer com que o governo compreenda que aquilo que foi feito na Embrapa pode ser feito também na indústria brasileira, que a indústria brasileira e o brasileiro pesquisador é inventivo, tem conhecimento, tem recursos humanos para isso, avançou muito e tem uma cadeia produtiva complexa que precisa ser melhorada, precisa ser atualizada para disputar com o mundo os mercados, né? E aí também os mercados, geração de emprego e riqueza aqui. Então, 2018 não tem espaço para gambiarra. Ou pega as oportunidades de negócios, janelas de negócios que vêm se abrindo e o Brasil vem investindo nos últimos 10 anos, ou nós vamos perder 15 anos. Né? E essa é a nossa agonia no debate com o governo. Muito obrigada, deputados. O Câmara Debate termina aqui. Você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página ou no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.